Já falamos a respeito de outros temas, mas estamos falando desde domingo passado de um assunto um pouco indigesto, a mentira. A mentira. Então eu preciso perguntar se você durante essa semana, desde domingo passado à noite, você se esforçou para cuidar desta questão da sua vida, que é a mentira. Isso é um desafio muito grande para todos nós seres humanos. Nós temos que lutar permanentemente com essa questão. Na semana passada lemos vários e vários textos. Fiquei muito feliz que muitos irmãos anotaram os textos, todos eles. Foi muito gostoso, foi muito proveitoso, foi realmente especial. E vamos falar agora de alguns outros textos, esboçando essa questão da mentira. Nessa semana, por exemplo, em que tivemos aí mais uma delação premiada, de novo vamos discutir a questão da mentira. E houve um momento dramático no depoimento de Palocci, quando ele foi interpelado, pelo advogado de defesa, e perguntando se ele tinha ouvido, se ele não tinha ouvido, se ele tinha usado esta palavra, e a outra palavra. É interessante ele se manter resoluto na sua posição e dizendo: eu não carreguei dinheiro, eu não levei dinheiro para canto nenhum, eu simplesmente fiz o que eu tinha que fazer. E por que você não disse antes? Bom, não havia conveniência antes, agora tem. Será que na sua vida a questão da verdade, ela é volátil? Será que na questão da sua vida, será que é um tanto quanto liquefeito, um quanto rarefeito a questão da justiça e da verdade? Será que você tem uma tendência natural de mudar a história para poder defender o que você pensa, defender a sua pessoa, defender, quem sabe, uma causa, e até usar do arbítrio, da mentira para poder prevalecer? Bem, seja qual for a sua posição, Deus desaprova tal coisa, porque o nosso Deus é o Deus onde habita realmente toda a verdade. No nosso Deus não há sombra, não há nuances, não há vapor, não há variação de cor. Nosso Deus é um Deus eterno, zeloso, e Ele busca entre toda a humanidade pessoas que sejam semelhantes a Ele. Por isso que o apelo à santidade de Deus é algo tão cativante, algo tão forte para todos nós. Nos desenvolvermos e crescermos à semelhança do Senhor Jesus Cristo é um alvo supremo para todos nós. Mas nós temos que cuidar muito da nossa língua. A nossa língua, ela é enganosa, ela é muito perigosa. E eu não sei se você anda se defendendo o seu ponto de vista, tentando encobrir os teus erros com mentiras. Porque um erro, ele deveria ser coberto com justiça. Alguém que diz: eu errei, me perdoa, eu errei, eu não deveria ter falado isto, eu não deveria ter tomado essa atitude. Mas parece que nós queremos sempre nos proteger, nós queremos proteger a nossa reputação, e sendo cristãos colocamos a reputação de Deus em risco, porque Deus é santo, e todos que se aproximam dEle devem amar a justiça. Muitas vezes queremos cobrir os nossos trapos de imundícias, e durante toda a história nós podemos ver homens e mulheres que lutaram com a questão da mentira. Quantos homens receberam ordens expressas de Deus de justiça, de cumprir, de obedecer o que Deus manda, e eles foram pelo caminho da injustiça. Eu me lembro de Acã, bom soldado, valoroso, valente, um dos principais em suas tribos. E quando Deus pediu para que fosse entrado naquela cidade, e aquela cidade fosse destruída, e que de lá não fosse tirado nada, porque toda a base daquela cidade tinha sido alicerçada sobre o engano e a mentira. E agora então, eles entram na cidade, e Acã e parte da sua família retém
parte daquilo que Deus disse: não toque, deixe lá. E por isso o povo de Israel enfrentou uma grave derrota na sua vida. Quantos crentes valorosos, quantos crentes que têm um potencial incrível, quantos crentes que estudaram, se prepararam, estão prontos para a vitória, por uma razão que não sabemos explicar, vivem ciclos constantes de derrotas e fracassos. No cerne da questão, será que não está a mentira? Será que não está a mentira no centro disso tudo? Será que você não está escondendo debaixo da tua tenda algo que Deus diz: não toque, não mexa, não nos pertence, eu não quero. E aí não adianta se justificar, porque nós vamos trazer derrota para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso negócio, para tudo aquilo que estamos vivendo. Temos que viver uma vida correta. Repito, a perfeição não faz parte da nossa natureza. A Bíblia diz que em pecado a nossa mãe já nos gerou. Somos propensos ao engano. Mas uma vez que abraçamos a fé nesse Cristo maravilhoso, temos que amar a verdade e servir a verdade com toda a justiça. Temos que ser pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Quando cometermos um engano, um pecado, um erro, quando subtrairmos algo de alguém, quando através de mentira tentarmos prevalecer, o Espírito Santo de Deus tem que se mover dentro de nós. E a gente tem que ser sensível a esta voz, pedir perdão e restituir o que nós tiramos dos outros. Há um bom tempo atrás, pregando num acampamento de jovens da nossa igreja, eu disse: quantos de nós não roubamos? Mas a gente chega lá no serviço, a gente tira xerox, até de partitura que o coral canta. Mas queremos ser abençoados por Deus. A gente está tirando xerox na máquina do patrão, usando o papel do patrão, o toner do patrão, mas tudo para a glória de Deus. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. E alguém se levantou assim: pastor, e caneta do patrão? E clipes do patrão? Aí alguém disse assim: mas o meu patrão nem liga, ele sabe que a gente leva mesmo. E é interessante que em menos de 10 minutos, aqueles jovens me abasteceram de tudo que eu precisava para dizer: não é de Deus, não é correto, não abençoa e refuta o grau de obediência que você tem que ter para com seu Deus. E a grande questão é a seguinte: nós precisamos ser abençoados por Deus, irmãos. E para sermos abençoados por Deus, temos que obedecer a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Não podemos andar na mentira da nossa vida. Temos que amar a verdade. E temos que perseguir a verdade. Temos que nos despir do velho homem e nos renovar do novo homem, que se reveste segundo o padrão de Deus na nossa vida. Foi exatamente nesse ponto que terminamos, para prosseguir hoje. Então, precisamos ser sinceros. Você anda mentindo na tua vida, meu irmão? Ai, pastor, não fala uma coisa dessa. Um auditório tão bonito como esse, pastor, um auditório tão elegante como este, um auditório tão seleto como este, o pastor vai sugerir que tem gente mentindo? Tem gente mentindo. Porque onde infelizmente existe pecadores, a mentira faz parte disso tudo. E hoje as pessoas dizem: pastor, nós precisamos entender o grau com que mentimos, a intensidade com que mentimos e qual é o objetivo da mentira que a gente está dizendo. Irmãos, a Bíblia não é especialista em nada disso. Para ela, mentira é mentira, desagrada a Deus, ela não tem cor, ela é perigosa. E o grande problema é que quando mentimos uma vez e damos uma abertura para a mentira, muitas vezes temos que viver debaixo dessa mentira por anos.
Me lembro em uma igreja que os homens foram fazer uma pescaria e não pescaram muita coisa. Na volta, para afrontar o diácono que tinha operado do coração e não estava bem, mas que era o grande pescador, que sempre pescava os peixes maiores, a turma decidiu passar na peixaria e comprar um grande peixe para brincar com o irmão. E foram levar para o irmão recém-operado aquele peixe grande. E dizendo, olha o peixe que pegamos. E quem pegou? E eles disseram, foi fulano de tal. Não acredito. Sabe essa história de pescador? E na mesma hora a filha disse assim, olha, o papai não está bem, ele operou agora do coração, vocês têm que ir com calma com ele, etc. Ninguém teve coragem naquele momento de desmentir. Um olhou para o outro e disse assim, vamos embora, a gente volta outro dia. Irmãos, eu fui pastor daquela igreja 6 anos depois da mentira. E um dia eu estou num culto, e falando a respeito da mentira, e quando terminou um culto, faz uma fila de uns 8. Diz, pastor, o senhor precisa tirar a gente de um enrosco imenso, pastor. Aconteceu isso, pastor. A gente não queria o mal, a gente quis fazer uma brincadeira. De repente a filha entrou, pediu para a gente sair de lá e disse que o coração do papai não podia ter muita emoção. Deixamos o peixe para ele. Pastor Alex e Fran não era tambaqui, não é? Irmãos, e ele disse assim, nós precisamos resolver essa questão. Irmãos, eu disse assim, essa semana a gente resolve. Nós vamos contar a verdade. E alguém que estava ali no meio da fila disse assim, como pastor? Esse irmão vive contando a história do peixe. E que na única pescaria da igreja que ele não foi, alguém pegou um peixe maior do que o dele. E ele tem contado e pedindo oração de pescador, pastor. E até pedindo por uma pesca maravilhosa. E aí? Me lembro naquele dia, entramos naquele gabinete, sentamos todos juntos, e aquele irmão chegou. E eu disse, irmão, todos nós aqui temos algo importante. Aliás, estes homens têm algo importante a dizer para o senhor. Eu não tenho nada a ver com peixe. Irmãos, eu me lembro com que voz trêmula, um deles se levantou para pedir perdão. E dizer que aquilo foi um engano, aquilo foi um erro. Eu pude ver nos olhos daquele homem a decepção. E a todo tempo ele falou, mas por que vocês não falaram para mim que era uma brincadeira? Por que vocês não falaram para mim que era uma brincadeira? Vocês podiam ter falado antes. Olha, vocês todos grandes, marmanjo, enormes, homens da igreja, líder dessa igreja, vocês já deviam ter falado para mim. Eu estou todo esse tempo com o meu coração todo triste, não participei daquela pescaria, nunca houve outra, não teve oportunidade, e eu estou pensando nesse tempo todo, e pior é que eu comi o peixe que vocês levaram, eu comi a mentira, e eu nunca vou me esquecer dessa frase, eu comi a mentira, eu comi a mentira. Irmãos, há quem diga que a mentira tem perna curta, mas ela pode ter 6 anos de duração. É um pouco comprido para mim. Há realmente mentiras na sua vida que têm se perpetuado na tua vida, na tua família? Não permita que isso aconteça na sua vida. Vale mais a pena assumirmos o nosso erro e seguirmos em frente, com toda a coragem e ousadia, do que sublimarmos tudo isso e continuarmos vivendo na mentira, porque a mentira, ela é perigosa. Provérbios 17:7 diz assim: os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos lábios mentirosos a quem nos governa. Parece que esse texto está mais em dia do que a delação premiada que vai sair amanhã, não é verdade, igreja? Um país pode ser enganado por anos,
Eu fico imaginando quando a mentira do nosso país começou a existir. Eu não acho que tenha sido no governo do PT, eu acho que foi antes disso. Eu acho que governos e governos mentiram, subtraíram desta nação muito das suas riquezas, muito dos seus recursos, para patrocinar pessoas nefandas que até hoje encontram-se no poder, infelizmente. Mas parece que a Bíblia nos diz assim: os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato. O que a Bíblia está tentando dizer é que o sábio Salomão está dizendo o seguinte: olha, para uma pessoa insensata, uma pessoa desequilibrada, até os lábios de arrogância ficam ruim nele. A gente percebe que aquela pessoa está tentando se autopromover. E é difícil a gente ficar perto de uma pessoa orgulhosa, vaidosa, que está ostentando o eu. Mas diz, fica muito pior um lábio mentiroso realmente em alguém que governa. E quando a gente vai nessa palavra governo, é qualquer um que lidera. Você lidera o seu lar? Você lidera a sua empresa? Você lidera? A mentira, ela não convém a quem lidera. São princípios da palavra de Deus que devemos abraçar. E é verdade, nós estamos vivendo um tempo onde que a linha tênue que separa a verdade da mentira é tão tênue, é um fiozinho, e que muitas vezes tem pessoas se equilibrando nesse fio tão fininho que separa a justiça da injustiça, a verdade da mentira. Por isso eu e você temos que vigiar o nosso coração, temos que cuidar dos nossos lábios. O lábio nosso, ele é perigoso. Você conhece alguém que gosta de contar vantagem? Tem gente que gosta de contar vantagem, pega coisas boas, aumenta e conta uma mentira. Você conhece alguém assim? Que dá uma aumentada? Veja só, o primeiro número era justo. O primeiro número era justo. Um dia, nós estamos lá na Avenida Zelina, lá no espaço alternativo, em uma das mudanças da igreja, e de repente ouvimos um estrondo de uma batida. Eu continuei firme pregando, irmãos. Disse para todo mundo, vamos ficar tranquilo. Temos uma equipe lá fora que está cuidando disso tudo. Daqui a pouco a gente repassa a notícia para vocês. E aí foi até o final do culto, porque estava no final do culto. Falei, irmãos, vamos sair em paz daqui, receba a orientação dos diáconos, nós vamos sair daqui. Eu sei que muitos de vocês se lembram daquela noite. Oramos e despedimos o povo de Deus. Logo, alguém chega e diz assim, pastor, olha, um carro descendo em alta velocidade e raspou em 3 dos nossos carros que estavam estacionados do outro lado da rua. Eu falei assim, alguém se machucou? Não. Então, graças a Deus. Graças a Deus, ninguém se machucou. Essa rua é tão perigosa. Que bom que nada disso tenha acontecido. Aí, nós fomos do lado de fora. Os irmãos se lembram daquela área dos banheiros ali. Nós fomos lá de fora. Já chega um irmão assim, pastor, você não sabe. Pastor, amassaram todos os carros que estavam parados do outro lado da rua. Eu falei, todos os carros? Quase todos, pastor. Falei, não, porque alguém já entrou e disse que foram 3 carros. Não, foi mais, pastor. Foi mais, foi um monte de carro lá. Falei, mas você foi lá ver? Não, eu só olhei do lado de cá e vi o estrago que foi feito. Os números eram bons, 3. O relato era verdadeiro. Mas simplesmente quando a gente torna elástica um número, ele se torna uma mentira. E isso é terrível, né, irmãos? Já viu estatística de crente? Muitas vezes assim, quantos foram na tua casa? Minha casa estava cheia, pastor, tinha lá umas 60 pessoas. Aí posta no Facebook. Aí você conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinha 15. Ele pegou um número bom, tornou elástico e pronto. Estragou tudo. Estragou tudo. Simplesmente para quê? Porque os lábios nossos são enganosos. Nós gostamos de contar vantagem. Nós gostamos. Tanto é que a Bíblia diz que
até mesmo o arrogante e insensato, ele conta histórias com os seus lábios. E que a mentira pertence a quem lidera, a quem governa. Porque a gente tem uma necessidade de provar para os outros que nós somos bons. Nós temos necessidade disso. E é terrível quando isso acontece. Dias atrás eu recebi um relatório. Relatório muito interessante. Então, o relatório dizia assim: querido pastor, a obra aqui vai bem. Milhares de pessoas entregaram as suas vidas a Jesus. Eu fiquei feliz, irmãos. Milhares de pessoas, com S, eu fiquei feliz. Já dei glória a Deus. Dei glória a Deus. Louvei o nome de Deus. Que bom. Peguei o relatório, né? E comecei a pensar por um instante, puxa vida, aquele lugar é tão distante, é um lugar tão ermo, milhares de pessoas, um tanto quanto difícil, né? Mas ok, escreveu, está aqui, é meu irmão que falou, amém. Mas irmãos, Deus é muito criativo, o senso de humor de Deus é muito interessante. Orei, agradeci, passou. 2 ou 3 dias depois, toco o telefone, pastor, é um missionário amigo seu que quer dar uma palavra. Aí atendi, não é? Falei, rapaz, olha, eu recebi notícias agora no começo da semana que milhares de pessoas se converteram. Onde, pastor? Lá. Lá? Não, pastor, deve ter algum equívoco. É erro de grafia. O que será que um missionário quer dizer para um pastor como eu, que milhares se converteram, quando eu sou um pastor que creio que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? E aí a gente olha e diz assim, Senhor Deus, tenha misericórdia do teu povo. Teu povo te honra com os lábios cantando louvores, mas na intimidade dos seus corações, através da mentira, negam que tu és Deus. E a mentira, ela é terrível. Ela é terrível. Passa alguns dias, o Billy Graham, do norte do Brasil, ligou. Pastor, precisamos de ajuda. A igreja precisa ajudar porque multidões estão se convertendo. Bom, isso é conversa pastoral e fui no gabinete pastoral, não posso falar para vocês. Sofonias 3,13 diz assim: o remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Parece que a mentira, ela causa espanto, medo, temor. Um mentiroso está sempre encurralado na sua mentira. De repente, alguém pode descobrir a verdade. Não é nada fácil isso. Não é nada fácil. Como isso é difícil. Palavras difíceis. Desculpe, agora é Sofonias 3,13. Vocês pertencem ao pai de você. Desculpa, João 8,44. É tanto versículo, viu, irmãos? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Irmãos, que palavra, hein? E querem realizar o desejo dele, Satanás. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, Satanás. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Que pena, irmãos. A gente quer se parecer com Deus ou com o diabo?
Com Deus pode ser difícil, mas com o diabo basta você mentir e tentar sustentar a mentira. O apóstolo Paulo disse claramente ao seu filho na fé, Timóteo, o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que nós estamos vivendo esse tempo. 1 Timóteo 4, 1, 2 e 3. As 6 coisas que o Senhor odeia, diz o sábio Salomão. 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Já pensou? Você conhece alguém fofoqueiro? Que provoca discórdia entre os irmãos? O mundo está cheio de fofoqueiro, né, irmãos? Pois é, Deus exerce juízo quando Ele declarou tal palavra tantos anos atrás. Porque nós somos o povo que amamos a verdade. E por favor, me permita dizer, irmãos, tome muito cuidado com a internet. Quantas vezes a pessoa publica uma coisa, não sabe a origem, e daqui a pouco a gente tem que dizer assim: irmão, isso aí é mentira, isso é uma montagem, fulano não disse isto, tome cuidado a respeito disto. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil acontecer isto. Eu me lembro, logo no comecinho desse tal de Facebook, que eu recebi uma mensagem de um amigo do peito, irmão camarada. Eu acreditei e repliquei. Não demorou 10 minutos, alguém ligou para mim: pastor, tira aquele negócio lá. Não é verdade aquilo. Irmãos, e eu estava acreditando que era verdade. Estava acreditando que era verdade. E não era nada assim pesado, que conspirava contra ninguém. Era, na verdade, um avião cujo trem de pouso, a parte dianteira, né, de pouso, estava quebrada, ficou encolhida, e foi uma caminhonete, entrou na frente do avião, de um Boeing, e ele colocou a parte da frente, e aquela caminhonete fez um serviço gigantesco, inacreditável. Eu, na minha cabeça, com pouco contexto técnico, não é? Acreditei, ainda mais vindo do meu amigo. E pior, quando eu pedi para o meu amigo tirar a postagem, porque a postagem era errada, aquilo era uma montagem, ele discutiu comigo, e ficou bravo comigo. Eu disse: Senhor Jesus, onde que nós vamos parar com tudo isso? Eu não sei onde a gente vai parar, eu só sei que o pai da mentira é o diabo, e a gente tem que realmente se refazer. Há um texto que eu gosto muito, que diz assim: ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Há momentos em que somos caluniados. Há momentos que somos caluniados. Eu me lembro quando anos atrás fizemos esse trabalho, quando a internet estava começando, e vários pastores do Brasil puderam ajudar a compor os textos de busca rápida na internet. E eu fiquei com vários verbetes, entre eles este. E eu me lembro que quando isso foi publicado, eu me lembro que a quantidade de pessoas que disseram clara e objetivamente a respeito da mentira, todos eles estavam completamente indignados, principalmente com calúnias. Porque a calúnia é terrível, né? Quantos de vocês já foram caluniados uma vez na vida? Levante a mão. Ok. É quando alguém diz algo a teu respeito
que não pode ser sustentado, que não partiu da verdade, mas partiu de uma simulação de sentimentos de alguém que conspira contra a gente. Esses são momentos difíceis da vida da gente. Como você deve agir? Deixa eu ensinar aqui alguns princípios. Primeiro, não se defenda. Não faça justiça com as suas mãos. Você vai estragar tudo. Ore por essa pessoa. Cerque de pessoas que testemunham a respeito da sua convicção. Ore com elas. Peça ajudas de pessoas que são boas influências na sua vida para resolver este impasse. Porque a calúnia é comum a todos nós. Mas nós precisamos ter critérios amorosos que não nos tornem iguais aos caluniadores. Porque nós, seres humanos, com uma inclinação maligna, é simples da gente querer pagar o mal com o mal. Alguém fez um mal para nós, agora eu vou prejudicar essa pessoa. Deus não está nisto. A Bíblia diz assim: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Vamos deixar a justiça nas mãos dele. O tempo é um excelente remédio, irmãos. O tempo resolve quase todas essas questões de caluniamento. A gente tem que ficar firme na nossa posição. Não é fácil. É um período difícil, somos chocados com isso tudo. Humanamente falando, a gente tem vontade de torcer o pescoço de alguém. Você já sentiu vontade de torcer o pescoço de alguém? Não minta. Você já sentiu o desejo de torcer o pescoço de alguém? Não vale mentir. Irmãos, às vezes a gente tem vontade de amassar alguém, né? Mas Deus diz: minha é a vingança, eu recompensarei, siga o seu caminho. Eu sou aquele que te guarda, sou eu que te justifico, deixa a justiça comigo. E o tempo, irmãos, mostra quem estava com a verdade. É o tempo. É um remédio um pouco indigesto, mas quando a calúnia age sobre a nossa vida, irmãos, é destrutivo, não é? A gente sofre, a nossa família sofre, não é? Quem te ama sofre junto. Que luta que é aquilo, que luta que é aquilo, não é fácil. Mas nós temos que ir pelo caminho de Deus e não pelo caminho dos homens. E nós precisamos ser muito cuidadosos. A Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se possa arrepender. Acaso ele fala e deixa de agir? Não. Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Não. Deus nos justifica, Deus cuida de nós. E nós temos que amar a verdade. Não retribua o mal com o mal, porque como dissemos domingo passado, alguém nessa história precisa ser abençoado por Deus, e eu espero que seja você. Porque se alguém te caluniou, alguém mentiu contra você, nesse relacionamento alguém tem que ser abençoado por Deus. Que seja você. Que seja você. E a gente tem que ter a coragem espiritual de chegar até para o nosso ofensor, para aquele que está maldizendo, e dizer para ele: eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu não quero guardar no meu coração isto, porque isso pode ser destrutivo para a minha vida. Eu quero ser abençoado pelo Deus Altíssimo. Eu quero ser abençoado pelo Deus Altíssimo. E aí se cumpre a palavra de Deus que diz que quem é de Deus paga o mal com o quê? Com o bem, não é? O bem que a gente não deveria fazer, mas fazemos isto porque alguém nessa história precisa ser abençoado por Deus, e eu espero que seja você. Palavras como não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, eles são declarados todo o tempo nas Escrituras Sagradas.
mas a que eu mais gosto tem a ver com o momento que nós vivemos no Brasil. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fúlgida e armadilha mortal. E num Brasil como o nosso, todo mundo diz assim: pastor, será que haverá um dia justiça? Haverá justiça. Você pode imaginar comigo quantos apartamentos cheios de dinheiro existem no Brasil? Ou você acha que é só o de Salvador, Bahia, que tem lá, ou tinha lá, 53 milhões, não é? Irmãos, está cheio de apartamentos, cheios de dinheiro espalhado por aí. Tem muita gente que mentiu e subtraiu muito dinheiro desta nação. E quando a gente olha para esse quadro, a gente diz assim: mas pastor, será que um dia a justiça vai prevalecer? Claro que vai prevalecer. Eu confesso para vocês que quando eu me converti, eu comecei a estudar muito o Apocalipse, porque eu sempre gostei do tema antes mesmo de ser um cristão, porque alguém me presenteou com um livro com esse tema. E eu nunca vou me esquecer que uma coisa que nunca fazia sentido para mim era o grande trono branco, onde Deus ia fazer justiça. Eu pensava na minha cabeça, todos grandes e pequenos, redimidos e não redimidos, vão estar diante daquele trono. Para quê? Deus é onisciente, Deus já podia ter um sistema de filtro, Ele já filtraria todo mundo e ficaria tudo certo. Os maus já ficariam à esquerda, os bons à direita e pronto. Mas a questão é que a justiça de Deus precisa ser satisfeita naquele dia. E é o que vai acontecer. É por isso que naquele dia, você vai estar perto de todos os corruptores dessa nação. Talvez você esteja mais à direita de Deus e eles mais à esquerda, pode ser. Mas estaremos todos diante de Deus. Porque Deus, para poder satisfazer a sua justiça, Ele vai ter que passar um filme na minha mente, na tua mente, na mente dos corruptos, na mente dos assassinos e dos ladrões, e Deus vai passar um filme geral da nossa vida, para que toda a justiça de Deus seja satisfeita. Deus vai dar essa capacidade para nós. Sabe por quê? Ele precisa satisfazer a sua justiça. Os seus atos de justiça ficarão provavelmente no final do filme. E os teus atos e os meus atos injustos estarão no começo daquele filme. Porque Deus precisa satisfazer toda a justiça dele. Talvez seja por isso que naquele dia, diante do trono branco, ao recebermos a palavra, vinde benditos de meu Pai, e possuí o reino que é preparado para vós desde antes da fundação do mundo, nós vamos nos sentir indignos de tal reino. Indignos de tal reino. E haverá um contraste. E naquele dia nós vamos entender o que significa a palavra justificação. É por isso que nós vamos render louvores ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou que tirou o pecado do mundo. Porque até nós teremos o filminho passando na nossa mente, por isso teremos a mente de Cristo e um corpo de glória para poder resistir naquele dia. Como também Deus vai dar um lampejo assim chamado da onisciência do que aquele homem era, e já vai dar um corpo para os que estiverem à esquerda para resistir o fogo da condenação eterna. Isso é juízo de Deus. Por isso, irmãos, esqueça aquelas perguntas que vocês fazem sempre quando a gente estuda Apocalipse.
né? Mas será que alguém não vai levantar a mão e vai dizer assim: Senhor, eu estou aqui do lado esquerdo, alguma coisa está errada. Lá na terra eu fiz tanta coisa em teu nome, eu estou aqui. Ninguém vai perguntar isso, porque o filminho já passou. Cada um de nós saberemos dos nossos atos, justos e injustos, por uma mínima razão, porque Deus vai satisfazer toda a sua justiça. E é por isso que nós nos dobraremos diante do Cordeiro de Deus e renderemos a Ele todo louvor e toda glória. E Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Como dissemos hoje cedo, a palavra é de bênção e não de maldição. Ele vai dizer naquele dia: lembre da bênção. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, abençoados pelo Deus Altíssimo, e possuí o reino que é preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Apartai-vos de mim, malditos. Palavra dura. Haverá justiça um dia, e a justiça será feita no trono branco. Haverá uma palavra de bênção e uma palavra de maldição, e naquele dia Deus vai satisfazer toda a sua justiça, estará satisfeito. Não haverá ninguém para levantar o dedinho e dizer assim: estou na fila errada. Não dá para puxar a roupa do anjo e dizer assim: arcanjo, me colocaram na fila errada. O arcanjo vai dizer: esse é teu lugar. Só espera o filminho. A minha pergunta: quando o filme passar, haverá mais justiça e verdade nos teus lábios, na tua vida aqui na terra? Ou quem sabe você praticou mais a mentira para tentar te defender do olhar de um ser humano? Talvez seja por isso que Jesus diz: ei, nós não temos que temer o homem que possa tirar a nossa vida. Nós precisamos temer o inimigo que pode roubar a nossa alma e nos conduzir ao inferno. É disso que nós temos que ter temor no coração. E eu sei que todos nós, e com isso concluo, todos nós que somos pais, a gente luta para que os nossos filhos falem sempre a verdade, não é? Mas a pergunta é a seguinte: você tem usado da verdade? Segundo os estudiosos, os filhos aprendem a mentir dentro de casa. Quando toca o telefone, um pai diz assim: diz que eu não estou. Principalmente se for o banco cobrando o cartão de crédito. Eu me lembro um dia, e eu sei que minha mãe está me assistindo. Minha mãe é fiel, ela sempre me assiste. Oi, mãe, eu te amo, viu? Mas eu me lembro um dia que abruptamente minha mãe se abaixou, pegou um chinelo que não era havaiana e bateu na minha boca, porque eu estava mentindo. Naquele dia eu disse para mim mesmo: eu acho que eu nunca mais vou amar minha mãe, acho que eu nunca mais vou gostar. Se fosse no tempo de hoje, já ligaria para as autoridades. Minha mãe está espancando, arrancando sangue de mim, me arrebentando e tal. Aí quando a polícia chegava eu caía no chão. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou a favor de nenhuma disciplina dura como essa. Mas no meu tempo, pai e mãe tinham direito de pegar um chinelo e bater nos lugares devidos e na ausência do lugar devido, onde pegava. Porque a gente corria. E pelo riso de vocês, você também corria, eu já sei. Você corria.
Mas hoje eu estou aqui e quero agradecer minha mãe por aquela chinelada. Valeu, mãe. Aquela chinelada valeu para mim. Eu me lembro depois que a minha família inteira se converteu. Família de italiano falava muito palavrão. Eu me lembro que o papai chegou em casa e disse assim: olha, a gente está acostumado a ouvir coisa que não deve, e a partir de agora nossa boca tem que mudar. E aí eu me lembro de outra chinelada que eu tomei. Fomos brincar com o cachorro no quintal e eu xinguei meu irmão. Meu pai estava na parte de cima, ele não teve dúvida, pegou o chinelo e jogou na minha cabeça. Pum! Ele falou assim: tudo isso acabou entre nós. Dos nossos lábios só vai proceder coisas boas. Papai já faleceu, mas eu quero agradecer aquela chinelada que pegou no meu ombro. E era um chinelo grosso. E pior é que ele disse: pega o chinelo e traz aqui para mim. E aí eu fui levar o chinelo para o homem. E ele disse: pode virar. Eu estou ensinando vocês o caminho da vida, para você não esquecer. Ele pegou essa região fofa que Deus deu. Aqui é a região dos hamburguinhos. Ele deu 3 boas chineladas. Eu agradeço, porque isso compôs o homem que eu sou hoje. Eu agradeço. Mesmo sendo a favor de qualquer tipo de violência. Mas é que a Bíblia que nós amamos diz assim que quando um filho mente, só a vara corrige. Mas hoje a gente não quer mais vara. A gente diz assim: tem outros métodos, pastor. Ele mentiu, você diz assim: eu te amo, meu amor. Eu podia te bater, mas não vou bater. Porque eu quero ser seu amigo. Eu quero ser igual a você. Nós somos almas gêmeas. Cuidado. Isso vai te destruir lá na frente. Destruir o teu coração e provavelmente você vai perder seu filho, sua filha. Tem que haver disciplina, principalmente quando a mentira é verbalizada. Não podemos permitir, temos que confrontar os nossos filhos com a justiça, porque ela é importante para nós. Ela é importante para nós. E eu tenho que dizer, concluindo, que crente também mente. Porque basta o pastor achar que a história não fez sentido, a gente diz assim no aconselhamento: meu irmão, será que você podia repetir isso para mim? Não é interrogatório, é técnica de aconselhamento. Você podia repetir? Sabe o que acontece? Repete de outro jeito. Aí a gente diz assim: em qual versão eu tenho que acreditar? Na primeira ou na segunda? Porque você mudou um pouquinho. Irmãos, a maioria das vezes tem uma terceira versão, que é a verdadeira. A Bíblia diz que nós não podemos mentir uns aos outros, porque se fizermos isso, o amor de Deus não está em nós. Nós temos que nos apegar à verdade e amar a verdade em justiça, porque Deus está nisso e a gente tem que lutar por isso. Pastor, por que tudo isso? É porque a gente tem que voltar lá para o começo da nossa história, quando começamos a abordar o tema e dizer para todos vocês: teimosamente o nosso país, com essa bandeira linda, verde e amarela, não muda. E eu sei algo que o maligno pode triunfar sobre a igreja de Jesus: é a mentira. Até mesmo nos apelos que são feitos dentro dos templos: venha, sua vida vai ficar maravilhosa. Venha
E amanhã você vai ter uma Ferrari na sua garagem. Irmãos, nem eu nem você precisamos de uma Ferrari. Porque primeiro custa caro, não é boa mordomia, gasta muito gasolina, é baixinho demais para andar para as ruas esburacadas de São Paulo, não compensa. Mas irmãos, a minha terra não é essa nem a tua. Nós não somos daqui. A nossa pátria é celeste, onde nós vamos morar para sempre. Um lugar inesgotável, um lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá é o meu lugar. E naquele lugar não entra pecado, e não entra mentira. Então eu acredito que Deus nos deu bons dias sobre a face da terra, para a gente não amar a mentira, e muito menos servir o pai da mentira. Que possamos ser honestos e corretos, e quando cometermos qualquer erro, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem que ter confissão, temos que ser sensíveis ao que a palavra de Deus nos ensina. Podemos cometer enganos, erros, podemos até mentir, sim, tudo isso faz parte da vida do ser humano. Não deveríamos, mas acontece. Mas eu tenho que ter uma capacidade rápida de me recuperar de toda mentira, dizendo a verdade e assumindo todos os erros. Todos os erros. E nem sempre isso é fácil. Nem sempre isso é fácil. Talvez você diga assim para mim: pastor, quem deveria ouvir esta mensagem não está aqui. Ei, não vamos brincar de esconde-esconde. Você está aqui, eu estou aqui. Quando eu aponto o dedo para vocês, tem 3 apontando para mim. Todos nós estamos debaixo do mesmo critério, e a gente tem que ser zeloso de todas estas coisas, porque o nosso Deus é um justo juiz que vai julgar retamente. E é por isso que no tempo que a igreja de Jesus surgiu, até o ano 450, era uma coisa muito comum se celebrar a ceia em todos os cultos. E quando a ceia era celebrada, havia um momento em que as pessoas confessavam os seus pecados. E muitas vezes confessavam uns aos outros. Podia parecer algo um tanto quanto confrontador, mas era extremamente sadio, porque, irmãos, não tem nenhum compartimento da nossa mente ou do nosso coração para carregar pecados. Por isso Jesus morreu naquela cruz e levou o nosso pecado. Por isso eu não posso reter, eu tenho que cuidar imediatamente dos meus pecados, confessando diante de Deus, numa oração sincera. Quem sabe fazendo uma pausa no trabalho, indo para o banheiro orar. Quem sabe encostando o carro no acostamento e dizendo: Pai, me perdoa, acabei de ser sensibilizado a respeito desse pecado. E se você tem alguns pecados que você está sempre repetindo na sua vida, tome cuidado com eles, porque esses pecados circunstanciais, eles viciam a gente. Tome cuidado com isto. Tenha um coração pronto a realmente confessar o seu pecado diante de Deus. A Bíblia diz que quando a gente esconde o pecado, os nossos ossos apodrecem, a nossa vida se deteriora. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, Deus nos renova. Irmãos, o nosso Deus é um Deus gracioso, pronto a nos perdoar. Receba a graça de Deus, não é nada complicado. Deus quer que você lide com a mentira baseado na graça dEle.
E você pode fazer isso agora enquanto orarmos. E dizer: Pai, às vezes eu quero me defender. Eu quero defender a minha reputação. Às vezes eu quero ganhar mais lucro e eu engano. Às vezes, Senhor, eu estou subtraindo algo de alguém. Eu estou tomando de alguém algo que não me pertence. Puxa, esse é um grande momento para você se acertar. E por favor, se for possível ainda nessa semana, restitua o que você tirou de alguém. Porque é disso que nós vivemos. Porque diante de Deus não existe espertos. Não existe espertos. Deus tudo vê. E quem sabe Deus esteja olhando para você nesta noite e dizendo para você: filho, há tantas delícias que você tem perdido na sua vida. Há tantas delícias que você tem perdido na tua vida. Porque está perdoado na minha presença, esse é o lugar mais seguro da face da terra. É o centro da minha vontade. É para isso que eu te criei. Não se esconda. Porque para muitos de nós, a semelhança de Adão, Deus está dizendo: onde você está, Adão? Ah, Senhor, ouvi a tua voz no paraíso, me senti envergonhado e me escondi porque me encontro nu. E a voz doce de Deus, sempre didática, diz: Adão, quem te disse que você está nu? E é óbvio que Deus não brincou de esconde-esconde com Adão. Deus já sabia onde ele estava escondido. Deus perguntou, porque Deus é o mesmo cavalheiro, um gentleman, que está aqui nesta noite. Ele não quer arrombar a porta do seu coração. Ele diz gentilmente: filho, confesse o seu pecado. E eu estou aqui para te absolver. E nós estaremos religados de novo, para todo sempre. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos, como o carmesim, eles se tornarão mais alvo do que a neve. Eu garanto isso. Mesmo que a tua mentira tenha me separado de você, eu te amo tanto que eu não quero ver você longe, eu quero ver você perto. Confesse seu pecado. E quando confessamos, recebemos o bálsamo do alívio do perdão, irmãos. A nossa vida fica tão gostosa, tão aliviada, que a gente diz: eu não quero mais pecar contra ti. Mas pastor, você não sabe o pecado que eu cometi, ele é grave demais. Teve consequências graves na minha vida. Ei, fique tranquilo, filha. Fique tranquilo, filha. A Bíblia diz que se nós pecarmos, Deus dispõe de um advogado, Jesus Cristo. Ele vai defender a tua causa. E o que Deus vai fazer é olhar você, o teu pecado e a tua circunstância através do advogado Jesus Cristo, na qual Ele pagou naquela cruz por todos os seus pecados. Deus sabe que tudo já foi pago. Mas se você reter a tua mentira, se você reter o teu pecado, o Deus cavalheiro e justo vai dizer: ele não confia em mim, ela não confia em mim. Andaremos mais sobre a face da terra juntos, até que um dia este meu filho admita o seu erro e peça perdão. E eu estarei do lado do altar com o sangue precioso do meu Cristo para derramar sobre o seu pecado. E talvez seja nesse momento, como cantamos anteriormente,
que a terra do Brasil vai ser sarada de tanta mentira pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Filho, você não é um impostor. Você não é um inimigo de Deus. Filha, você não é uma impostora. Você é uma filha legítima do Deus Altíssimo. Por favor, não esteja se alimentando das migalhas que caem da mesa do Deus Altíssimo. Filho, sente-se à mesa. Há um lugar para você. Filha, não se alimente das migalhas que caem da mesa do Pai. Sente-se na mesa e coma. Talvez você diga, mas o peso da vergonha não me faz sentar nesta mesa. Deus diz: meu filho te fez digno. Meu filho naquela cruz te fez digna. Levante-se, sente-se na mesa, ocupe o seu lugar, confesse o seu pecado, e eu sou fiel e justo para vos perdoar. Eu sou Deus perdoador. E louvado seja o nosso Deus, porque Ele perdoa os pecados. Ele não nos imputa o pecado, Ele nos absolve. Mas para isso, eu preciso ter apenas uma prática: a confissão. Será que é tão difícil para você admitir que seus lábios habitam mentira? E que você habita no meio de um povo de impuros lábios? Será que é difícil? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não é difícil para Deus. Ele pegar com uma tenaz, uma brasa viva do altar santo dele, e tocar nos teus lábios, para que seus lábios sejam purificados, que suas mãos sejam purificadas, que seus pés sejam purificados. Porque é isso que Deus quer fazer numa noite como esta, na vida de cada um de nós. Basta que nós nos aproximemos dele, e de coração aberto e limpo, a gente não use de subterfúgio, como dissemos domingo passado. Foi mal, Senhor. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Perdoa a multidão dos meus pecados. Não. Senhor, eu menti. Eu falei enganosamente. Eu subtraí de alguém alguma coisa. E Deus vai dizer: eu te limpo, eu te purifico. Você é meu, e a minha bandeira sobre você é o amor. Esse é o nosso Deus. Faça isso enquanto haverá tempo. A história da humanidade está se afunilando. Haverá um tempo em que o juízo será exercido. Comece a praticar isso agora. Comece agora. Em 2011, no lanchão, um homem sujo, maltrapilho, perguntou para um dos nossos irmãos: será que Deus aceita uma pessoa como eu? Vocês não sabem da minha história. Será que Deus me aceita? Foi tão gostoso que aquele irmão veterano da nossa igreja diz: Deus te aceita, se você confessar agora os seus pecados. Vamos nos ajoelhar aqui. E agora você vai confessar os seus pecados diante de Deus. Eu vou testemunhar e vou orar por você em seguida. Naquele dia ele conseguiu o máximo, aquele irmão. Ele conseguiu transformar uma vida por completo. Por completo. Nosso Deus é um Deus perdoador. Talvez seja a vergonha do nosso pecado que diga que Ele não perdoa. Ele é perdoador. Vamos orar, igreja. E hoje não tem mão levantada, não tem ninguém levantado, porque eu gostaria que os corações fossem levantados. Eu queria dar um tempo para você conversar com Deus.
e dizer para Deus: Deus, a mentira habita nos meus lábios, e eu quero nesse instante me arrepender deste mal. Quero pedir que o Senhor me perdoe da questão da mentira, Senhor. Lava os meus lábios, Senhor. Toca nos meus lábios nesta noite. Abençoa a minha vida, ó Deus Altíssimo. Faça isso, ó Deus. Converse com Deus agora. É só você e Deus. Só você e o Deus que pode te perdoar. O Deus que quer te perdoar. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, antes de deixarmos a Tua casa para irmos para as nossas casas, nós queremos dizer ao Senhor aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão contigo. E Pai de amor, eu sei que as orações, elas estão subindo, e o Senhor está recebendo todas essas orações. São filhos teus, ó Pai, que numa noite como esta, estão olhando, quem sabe, para o passado distante, para o passado próximo, ou quem sabe nos dias que só vivemos na semana passada. E esse é um momento soberano, lindo, precioso entre o Senhor e este meu irmão, esta minha irmã. Esse é um momento santo, ó Deus, onde a gente pode refazer a nossa vida e chegar à conclusão de que a mentira não combina conosco, que a mentira não pertence a nós, que a mentira é destrutiva, que quando mentimos enganamos a nós mesmos e aos outros, mas não podemos enganar a Ti, justo juiz. Pai de amor, e depois, quem sabe, alguém de tantas mentiras, quem sabe o maligno tenha cegado o entendimento, para que este irmão, ou quem sabe esta irmã, não tenha nem forças para declarar os seus enganos e os seus erros, por vergonha. Ó Deus, mostra o seu rosto de perdão, de graça, de bondade, de proximidade, e ao mesmo tempo a sua face nos lembra da justiça e da tua santidade, e queremos nos consertar, ó Deus, queremos fazer acertos diante de Ti. E Pai, eu Te peço que durante essa semana o Senhor esteja sensibilizando os nossos corações, de todos nós, sem exceção, no que diz respeito ao engano, à mentira,
a termos lábios que falam enganosamente e nos conduz, ó Deus, pelo caminho da retidão. Porque é disso que nós estamos precisando. É disso que os nossos lares estão precisando. É disto que nossa igreja está precisando. É disto que a nossa nação está precisando. De pessoas que amem a justiça e pratiquem a justiça. Nos ajude, ó Espírito Santo de Deus, em nossas fraquezas. Senhor Jesus, o teu sangue é precioso. Continue a nos purificar de todos os nossos pecados, de todas as nossas injustiças. Nos perdoe, Senhor Jesus. E para esta semana nos dê a tua bênção e a tua paz. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Boa semana, querida igreja. Vão em paz. Que Deus os abençoe. E nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.